que Sandy Júnior foram expulsos do programa? Não, eles não foram expulsos do programa. Isso é uma mágoa que eu tenho até hoje. Aí ele ligou para mim, Batoré, chorando. E eu comecei a chorar também. Então, porra, por que falaram isso da gente, meu? O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega revela a verdade sobre algumas polêmicas, como a suposta expulsão da dupla Sandy Júnior do programa A Praça é Nossa, quando ainda crianças, e sobre a briga com Batoré. Deixe seu like, comentário, se inscreva e compartilhe. Mas a pergunta que eu tinha para fazer para o Carlos é sobre um episódio que aconteceu há uns anos atrás em relação a Sandy Júnior. Parece que eles foram expulsos do programa, até o Chororó deu uma declaração, que eu acho que o Marcelo teria expulso os filhos dele lá, que estavam desapontados. O que de fato aconteceu nesse dia e por que Sandy Júnior foram expulsos do programa? Não, eles não foram expulsos do programa. Isso é uma mágoa que eu tenho até hoje, porque eu sou muito disciplinado e rígido. Eu acho que tem que ter disciplina e respeito. Eles eram meninos, foram convidados para fazer a praça. Ficaram num camarim. Eu estou no estúdio gravando e o Marcelo é meu diretor. Aí chegou uma notícia que estava tendo problema nos vestiários, no corredor, que os seguranças não estavam deixando os artistas passarem pelo corredor. Tá? Aí eu fui lá, conversei com o segurança e disse, olha, isso aqui é um lugar de respeito, ninguém vai sequestrar essas crianças. Eles são nossos convidados. Você pode ficar aqui na porta para ninguém entrar, mas proibido meus artistas, isso vocês não vão fazer. Porque eu também tenho segurança e ele está lá fora. Uhum. Eram dois ignorantes, dois imbecis. E voltei achando que a minha autoridade estava sendo acatada. Eu estou na minha casa, no meu programa, recebendo um convidado que eu não dou as criancinhas. Aí continua o programa, de repente o Marcelo volta e diz, pai, eles não saíram. Disse, então, manda embora porque eles não vão fazer meu programa. Então o Marcelo pagou por uma coisa que eu fiz. Tá? Porque no meu programa quem manda sou eu. Isso eu não abro mão de ninguém. Me arrependi, sim, porque eram duas crianças. Mas também, em troca, eles nunca me perdoaram. Eu tentei várias vezes pedir desculpa, falei com o... Oh, meu Deus do céu. Bom, falei com um dos sertanejos, que era muito amigo deles, Zezé de Camargo. Uhum. Falei, Zezé, explica, deixa eu conversar com... Não sei se é Chitãozinho, Chororó, não sei quem é o pai que... Não sei. Chororó. Chororó. O Chororó deles, Pô, eu quero conversar com ele, pedir desculpas. Passaram-se os anos, os anos que eu digo 34, não, na época eram 32 anos depois, que isso foi logo no começo da praça, em 87. Eu estou no restaurante, o restaurante normal estava lotado. E tem um restaurante, tem um salãozinho em cima que é de diretoria e convidados. Eu sabia que tinha gente lá em cima, então eu subi para ficar lá. E tinha uma pessoa assim na minha frente, falei, pô, conheço não sei de onde. Estava de cabelo curto, era o Chororó. Eu fui falar com eles, porra, cara, que bom. Você não pode imaginar a tristeza que eu estou, eu queria pedir desculpas. Eu tinha vontade de dar um soco na cara do teu filho. Eu falei, se devia dar. Eu faria a mesma coisa. Mas, pô, eu queria pedir desculpas. Não foram teus filhos, foram aqueles dois cafajestes que estavam lá. Foi exatamente por tudo quanto há de mais sagrado que foi isso. Uhum. Arrependi? Sim. Mas eles não perdoaram. Que pena. Bom, tomara que com essa explicação eles tenham... Tomara que sim, que eles chegue lá e... chegue e eles entendam a situação, né? Tem mais um áudio do Will, né? Bora lá. Esse Will tá com prestígio. Você viu? Cara, e ele mora fora do país, eu acho que ele pensa... Carlos, outra pergunta, que as perguntas não param. O Batoré, que não está mais entre nós, vocês tiveram uma relação que no passado vocês tiveram um desentendimento, vocês fizeram as pazes novamente e ele pôde voltar a sentar no banco da praça. Ou seja, você o perdoou
e deu a oportunidade a ele de sentar novamente no banco da praça. Por que que qual que é a diferença do Batoré, de toda a briga que vocês tiveram, ele depois contra você, toda essa história, para a Gorete? Por que que a Gorete, você já disse que jamais você vai deixar ela novamente sentar no banco da praça? Qual que é a diferença um do outro? Nossa, Não, você tá na roda viva aqui hoje, tá Em vendo? primeiro lugar, foi boa pergunta. Obrigado. Boa pergunta. Eu nunca briguei com o Batoré. Nunca briguei. Nós nunca. O Batoré era atrás dos figurantes, ficava no bar. E um dia o Silvio pediu se podia dar uma oportunidade para ele. E eu comecei a botá-lo no programa, estourou. Foi um sucesso. Aí ele passou a ter casa, me convidou para ser padrinho de casamento dele. Ele morava num casebezinho, tinha casa própria, tinha um carro do ano, estava ganhando muito bem, certo? E houve um corte. Uhum. Porque o Silvio diz assim, olha, ele não diz, tira fulano, tira ciclano. Ele diz, Carlos, tem que tirar 30% do teu orçamento. Pela vida dos meus filhos. Então, eu, Arnaud Rodrigues e o Magalhães, que é um dos redatores do programa. Estavam na minha sala. Lembra dele? Estavam na minha sala e disseram, gente, vamos dar um jeito de arrumar para segurar o Batoré. Vamos mudar o quadro dele. Nesse ínter, ele entra dizendo assim, não precisa pensar porque eu já fui mandado embora. Pô, aquilo foi um baque, porque era um cara que era minha cria. Ela é minha cria, eu fiz o Batoré. Né, que ele fazia pontinhas no programa do Gugu e tal, e transformou-se. E ele saiu. Foi embora, aí começou aquele negócio da imprensa. Ele começou a dar entrevista e ele não tinha o preparo, nenhum tipo de preparo, para poder se contornar, né, falar a verdade. Então criou-se uma briga que nunca houve. Nunca houve. Ele sumiu. Eu convidei ele para votar, ele não quis votar, para ganhar cachê. Tudo bem, toca a vida dele. Né? Aí, um dia eu deixei a Renata lá na casa dela, lá no apartamento, e estou descendo aquela rua lá, Pamplona. a Pamplona, e eu liguei para o Zé Américo. O sinal fechou, deixa eu ligar para o Zé, porque eu estava assistindo o Velho Chico, e o Batoré estava dando um show. Falei, Zé, o Zé Américo que faz o café com o papai, Zé, se você falar com o Batoré, diz que eu mandei uma paz, parabéns, ele está maravilhoso. Aí ele ligou para mim, o Batoré, chorando. E eu comecei a chorar também. Porra, por que falaram isso da gente, meu Deus? Nós nunca brigamos. Não houve essa briga. E quanto à outra, eu me nego a falar.